Vamos falar então um pouco sobre essa inteligência agregada. No modelo criado dos nossos testes, editando e alterando esse modelo, dentro da seção de informações, nós podemos colocar aqui uma escolha de Smart Field, que seria campo esperto, campo inteligente. E ele não quer ser habilitado no mesmo nível, nem no nível inferior. Ele precisa trabalhar alguma informação. Uma informação colocada pelo usuário despertará a possibilidade desse campo, desse recurso ser utilizado para criar a interação, aumentar a informação, solicitar a informação do próprio usuário. Aqui ele não se habilitou, ele continua vermelho. Aqui em observações ele não ficou vermelho. Então esse campo pode ser utilizado para analisar o que foi escrito nas observações, mas ele ainda não pode ser utilizado para analisar aonde o usuário está. Ele pode ser utilizado em informações de texto, não pode ser por informações de data. Então nós vamos colocar ele aqui no final e vou escolher aqui uma múltipla escolha. Nós vamos perguntar para o nosso usuário alguma coisa para que ele escolha uma situação e o campo da inteligência agregada vai permitir trabalhar essa informação. Então aqui eu vou ilustrativamente colocar condições do local. Condições do local. Se o local é residencial, se o local é comercial, então tem que ter um conjunto de respostas. Eu já tenho algumas respostas prontas de outros formulários, de outros elementos de inspeção, mas eu quero colocar aqui um específico que diz residencial, comercial ou mais um industrial. E não vou colocar pontuação de peso, de importância ou de gravidade, mas eu vou colocar uma cor para residencial, que é uma cor verde. Uma cor para comercial, que eu vou colocar amarelo. E uma cor industrial, que eu vou colocar uma cor mais avermelhada. Isso ajuda a identificação do usuário, não pelo nome, mas também pelas cores, e os relatórios herdam essas cores. De qualquer maneira, agora temos como selecionar a condição do local ou o tipo do local. E eu não atribuo peso ou pontuação de risco ou de gravidade para esse item, e também não quero que ele marque mais de uma opção. É só uma opção. Ou ele é residencial, ou ele é comercial, ou ele é industrial. O campo de apoio, esse campo de inteligência agregada, ele vai verificar se a resposta é do tipo residencial, comercial ou industrial. Se a resposta for residencial, aí ele vai solicitar, por exemplo, que seja feito um desenho. Se a resposta fosse outra coisa, comercial, eu poderia solicitar um desenho e fotografias.
Então, eu vou continuar o processo. Mais um campo de apoio avançado. Se a resposta for mais embaixo, se a resposta for residencial, além do desenho, eu quero que sejam tiradas fotos. Então, aqui nós temos duas colocações. Se for residencial, então, quero um desenho. Se for residencial, também tire fotos. Agora, se ainda tiver uma pergunta e ele for apenas comercial, se ele for comercial, eu só quero que tire fotos. Não quero que escreva, faça um desenho. Então, eu vou colocar aqui mídia. Pronto. Temos aqui uma condição para o usuário, para o inspetor, que dependendo do local, ele vai, se for residencial, fazer um desenho e, se for residencial, colocar uma informação, mas se for comercial, ele apenas coloca aqui uma imagem, e se for comercial, apenas uma imagem. Aqui eu digo fotos da fachada. Aqui eu digo fotos da portaria, afinal é residencial. E aqui eu digo desenho, desenho básico da planta. Dessa forma, essa inteligência agregada se faz presente da seguinte maneira: dado o tipo do local preenchido pelo usuário, dentro de 3 alternativas, e ele escolhe uma delas do tipo residencial, o aplicativo demanda dele um desenho, demanda dele fotos da portaria. Caso seja comercial, demanda dele fotos da fachada. E ainda, poderíamos dizer que se ele fosse, a escolha fosse não uma opção, mas se não fosse industrial, para que ele escreva os motivos. E aqui eu coloco como título motivos de justificativa. Para visualizar esses efeitos, nós vamos para os nossos modelos, simular uma inspeção.